Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Além do Horizonte, o podcast que provoca reflexões para ampliar a consciência, propósito e desenvolvimento humano na vida pessoal, profissional e hoje espiritual. Hoje o nosso convite é para irmos além da lógica do trabalho como obrigação, esforço e sobrevivência, e olharmos para o trabalho como uma expressão da alma, do amor e da vida. Para essa conversa profunda e necessária, eu recebo com muita alegria o meu amigo, o arquiteto e preletor da Seichonoye, Cláudio Shizu Furukawa. Ele nasceu em Uraí, no Paraná. Açaí. Tem 59 anos e alguém que une técnica, espiritualidade e propósito. Sono de qualidade transforma vidas. Um bom colchão alinha o seu corpo, relaxa a mente e garante noites reparadoras que fazem toda a diferença no seu dia. E na Primavera Móveis, que é a patrocinadora deste nosso evento aqui hoje, deste nosso podcast, você encontra os melhores produtos da FA Colchões, onde cada colchão é pensado para dar o suporte ideal para o seu corpo, fazendo você acordar com mais disposição para viver melhor todos os dias. Bom dia, meu querido. Olá, bom Muito dia. obrigada por estar aqui. Eu amo conversar com você, eu amo a nossa amizade e estar aqui hoje falando desse tema tão rico que nós vamos desenvolver aqui, para mim é uma alegria muito grande. O podcast Além do Horizonte fala com empreendedores, né? Então, até agora a gente só falou com técnicos, com essa parte. Nós nunca falamos com como a espiritualidade faz diferença no trabalho. E tinha que ser você para estar aqui, para falar isso com a gente. Se apresente, por favor. Olá, bom dia, Marilda. Bom dia, pessoal que assiste aí e tal. Tudo bem? É uma alegria muito grande. Eu estou muito feliz de ter recebido o teu convite para esse bate-papo. Tinha que ser você. E tinha que ser com você. Claro. Admiro muito você como pessoa. Obrigada. Sou teu fã, amo você. Ah, eu também te amo. Ué, que lindo. Passada a rasgação de seda. Bora trabalhar. Bora. Qual era a pergunta mesmo? Para você se apresentar e dizer isso. Quem é o Shizu, fora os títulos, fora o que eu já disse aqui. Nasceu em Açaí e não em Uraí, e é arquiteto, 59 anos. Quem é esse querido? Pergunta difícil que ela faz logo, vai dando voadora desde o começo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Shizu é um cara que sempre buscou a espiritualidade na vida. Eu já nasci no lar Seichonoye, na verdade, né? Então, teve uma grande influência da minha família sobre o nosso pensamento e tal. Então, a gente sempre buscou não a parte material das coisas, mas sempre a parte espiritual, tanto do trabalho quanto da própria vida. Esse é o Shizu. Esse é o Shizu. Shizu, em que momento que a arquitetura entrou na sua vida? Sabe que desde criança sempre gostei de artes. Tanto é que na escola de língua japonesa, onde a gente estudava, a gente não tinha só aula de línguas, mas tinha aula de música e de teatro e desenho, pintura. E Que foi uma legal. grande influência da nossa professora, né? Então a gente aprendeu técnicas de perspectiva, pintura, assim, e fui adquirindo um interesse por isso. Devia ser curricular, né? Isso deveria estar nas escolas, né? Existe essa escola ainda? Existe, por exemplo, na Aliança Cultural, né? Brasil-Japão. Mas esse é o estilo da educação japonesa. Eles têm tudo isso dentro da grade curricular no ensino fundamental. Já. Nossa, tinha que ser, isso devia ser de todas as escolas. Eu acho bacana. Porque a arte faz toda a diferença na educação de uma criança, Sim, né? A educação de qualquer pessoa. É. Mas, enfim, a criança que traz desde cedo, tanto que fez diferença na sua formação, né? Claro, claro. Que despertou um dom que você já tinha. Exato. E meu brinquedo preferido era o tipo Lego. Aí Você já ficava construindo. Meu irmão ficava construindo carrinho, caminhãozinho assim. Eu ficava construindo prédio, casa, ponte. E o teu irmão foi ser algum tipo de engenheiro mecânico, alguma coisa assim? Sim, eu desmontava, ele montava. Certo. X, você tem história com Rolândia, né? O que você fez aqui em Rolândia? Tenho. Aqui em Rolândia tem o Museu da Imigração Japonesa. O pessoal chama de Museu
japonês aqui, né? Uhum. Ele foi construído em 78. Em 2000 foi feita uma grande reforma, uma ampliação. Nessa reforma, nessa ampliação, junto com uma amiga arquiteta, Sônia Kozo, nós Uhum. trabalhamos na reformulação de toda a parte interna do museu. Você sabe dizer se está aberto a visitação nesse momento? Hum, Porque teve uma organização lá, o El fez, né? Sim, a UEL está trabalhando Está lá ainda trabalhando. em catalogação, limpeza e Uhum. manutenção de todo o acervo. Então ele não Uhum. está aberto ao público em horário fixo. Você tem que agendar com a Aliança Cultural, ligar para a Ah, tem que fazer Aliança. o agendamento para visitar. Isso aí. É, As visitas são todas podia fazer acompanhadas. isso agora nas férias com as crianças, né? Vou me informar. Bacana. Vou me informar. X, teve um momento, ou isso, você falou que da sua origem, né? Uhum. Que a alma, que você vê, que você pensou assim, não, a partir de agora, esse trabalho tem que ter alma, ou como que é um trabalho que tem alma. Teve um determinado momento que isso veio em você, ou isso é seu desde sempre? Não, na verdade, quando a gente é educado dentro dessa filosofia tal, a gente não percebe quando que isso entra ou não na nossa Uhum, vida. A já gente é. acaba trabalhando naturalmente. Mas quando eu li um livro chamado A Verdade da Vida, de autoria de Masaharu Taniguchi, tem um capítulo que fala só sobre trabalhar com alegria, trabalhar com amor, trabalhar com alma. E esse capítulo mexeu muito comigo e direcionou a minha vida dali em diante, porque eu Hum. já trabalhava inconscientemente dessa forma, mas depois que eu li esse capítulo Trabalhava por falando, educação, né? Pela exato, educação que você teve, né? exato, mas mesmo Pelo, no modo automático, sem sim. pensar que eu estava trabalhando ou por amor ou por dinheiro para receber o salário no Uhum. final do mês, Que né? no fim das contas, duas coisas podem andar juntas, né? Com E devem, certeza. né? E Devem, devem andar devem, lógico. A juntas. gente tem que sobreviver, Sim. tal, né? Uhum. Mas quando a gente trabalha com amor, o resultado disso é a remuneração. A ideia central, né? Nenhum trabalho contém perfeição se não contiver alma e amor. Quando o trabalho não tem alma, ele sempre carrega alguma falha. Exato. Muitas vezes a gente, quando trabalha maquinalmente, mecanicamente e tal, a gente digita errado, a gente vai tirar uma cópia papel em bola na máquina, Cansa. cansa, fica Uhum. cansado, a gente acaba fazendo conferências e pulando certas coisas, tal, né? Agora, não é questão de trabalhar com mais atenção, é trabalhar com amor. Quando a gente trabalha com amor, a atenção vem É naturalmente natural. junto. Isso. Uhum. Então, se de repente no teu trabalho, na tua empresa, ocorre muito acidente de trabalho, por exemplo, ou ocorrem assim de até máquinas quebrarem com frequência, na Uhum. verdade tudo isso é resultado desse trabalho sem amor. Trabalhar com amor é permitir que a vida se manifeste através de nós. O que significa na prática trabalhar com amor? Uhum. Olha, No tem, seu tem. trabalho, no seu trabalho, Uhum. como que você aplica isso? Como que você faz os seus projetos? Sim, eu sou arquiteto, né? Como você já disse no começo. E quando a gente faz um projeto para uma família, por exemplo, lá tal, e a gente consegue captar o que essa família necessita, e a gente quer dar o melhor para essa família em termos de posicionamento, insolação, ventilação, para que essa família realmente seja feliz dentro dessa casa. A hora que a gente vê essa casa subindo, é como se a gente estivesse vendo um filho nascendo e Entendi. crescendo. É uma emoção muito grande. Tanto é que me falam muito sobre os fabricantes de espadas lá do Japão. Né? As Uhum. espadas dos samurais japoneses antigamente, da antiguidade são muito famosas. São obras de arte, não são peças materiais, né? Ali Porque, tem a perfeição, né? exato, porque o cara fazia, o ferreiro, né, que fabricava essas peças, ele não fazia por profissão para ganhar dinheiro. Ele queria colocar a alma dele, tanto é que você sente, ó, olhando aquela obra de arte hoje, você sente o esmero dele, ó, o amor dele contido naquilo. Ficou Né? ali naquela peça. Isso. Assim como a gente vê uma obra de arte, uma obra de arquitetura, a gente fica emocionado quando a gente
né? Quando foi projetada, quando foi feita com todo esse amor. Qual que é a diferença, X, de trabalhar por amor, por propósito ou só pela obrigação? Quando a gente pensa diferente, trabalha realmente para o bem do próximo. Sobre esse bem ao próximo, é interessante que a palavra trabalhar em japonês, hataraku, né? Ela etimologicamente significa é, beneficiar o próximo. Uhum. Tipo, fazer mais agradável a vida do próximo. É igual sacrifício. É sacro ofício, né? Isso, Ou ofício é a sagrado. mesma Não é coisa. sacrifício De de ser eu me matar. penoso, difícil, Exato, né? exato. É um ofício sagrado. Exato. Existe, a interpretação de hoje é como se fosse algo muito Muito pesado, né? pesado, né? Colocou-se o trabalho como algo muito pesado, Exato, né? exato. Até o Uhum, termo funcionário é quem uhum, executa funções. uhum. Então, houve um momento que colocaram peso nessa execução de funções, e aí, É. eu acho que é isso que hoje as pessoas estão muito cansadas em Uhum, relação ao trabalho, porque perderam esse olhar de olhar com amor, independente da uhum. função que esteja sendo executada, porque Exato. todo trabalho é maravilhoso, Todo trabalho, com todo trabalho certeza. é ótimo, todo Uhum. trabalho pode servir às pessoas, né? Do mais Isso. simples ao mais hard. Exato. Mas não precisa ser pesado, nenhum dos dois. Não é para ser Não é pesado. para ser, né? Uhum. Tanto é que assim, a gente acaba meio sendo levado pelo inconsciente da humanidade aí e tal, Uhum, pelas coisas que todo mundo fala, e chega domingo à noite, dá aquela depressão na hora que ouve a uhum, musiquinha do Fantástico, porque lá exatamente. vem Vem o segunda-feira. sextou, né? O sextou, Sextou. É. sextou. É Uhum. É. trabalhar 5 ou 6 dias por semana, Uhum. querendo um dia de folga, Uhum. E tipo, tá no trabalho, nossa, não vejo a hora de tirar férias. Acabou de voltar de férias, nossa, quero tirar férias de novo, e tal. Significa que não tem alegria no teu trabalho, você não tá dedicando amor ao teu trabalho. Que nem quando eu tô fazendo um projeto lá, tal, eu não vejo a hora de acordar e continuar trabalhando em cima desse projeto. É uma alegria eu, muito eu grande. imagino. O que que a arquitetura moderna perdeu nesse sentido? Você estava falando das espadas. Uhum. eh, Você acha que perdeu um pouco essa alma? Olha, eu acredito que não. O trabalho do arquiteto em si continua Porque é um trabalho de muita criação, de né? muita criação. Só que o diferencial é que, de repente, comparado ao trabalho dos arquitetos que projetaram as pirâmides do Egito ou os castelos da antiguidade lá, tal, É é diferente. bem diferente, porque o arquiteto que projetava a pirâmide, ele era enterrado na pirâmide junto. Sério? Eu não É, sabia disso. aham. Ou dos castelos japoneses, por exemplo, lá, já que a gente está falando sobre a filosofia japonesa também, né? Ele tinha que cometer o harakiri, aquele suicídio que ele corta a própria barriga, mas ele fazia isso o quê? Com orgulho, com amor. Por que que ele tinha que fazer isso? Porque ele era o único que conhecia todos os segredos, as entradas secretas e as vulnerabilidades, ou da pirâmide ou do castelo. Por isso que eles eram enterrados juntos, ou ele tinha que cometer o suicídio. E eles faziam isso com amor, com orgulho. Choquei. Então, imagina Eu não você, tinha essa informação. imagina você executar um trabalho sabendo que é o trabalho da tua vida, é o último trabalho que você vai fazer. Mesmo assim, colocar todo esse amor. Então, essa é a diferença de que hoje, graças a Deus, eu sou arquiteto do século XX e XXI, também não Não é? preciso ser Nem preciso enterrado morrer, junto, não né? preciso morrer em nada dessas daí, né? Dá, Uhum. dá o suor ali da vida, Da mas não vida. na. Exato, é. exato. A obra sempre revela o estado interior de quem a construiu. É uma obra de arte. Todo Arquitetura. trabalho é uma obra de arte. Porque é que tem obras que você olha e você se emociona com ela, e tem obra que você passa por ela e nem dá muita atenção. É justamente por causa disso. Essa é a obra que vai ter esse amor, que vai ter Exato, essa exato. alma. Isso, isso. Eu percebo hoje o cansaço que a maioria das pessoas que trabalham estão sempre reclamando de cansaço e tal. Uhum. E aí eu penso nos meus antepassados, né? Pela minha idade. O meu avô, quando ele veio para cá, ele precisou de derrubar A mata mata. para poder construir casa, ele precisou de furar poço para poder Uhum. beber água, É.
né? Então, tudo numa condição de muito trabalho mesmo. Ali era trabalho árduo. Meu avô, meu pai, meus tios. E hoje a gente abre uma torneira, a água está ali, né? Todo mundo tem casa, todo mundo bonitinho e todo mundo muito cansado. Uhum. Foi esse amor que se perdeu? Foi esse senso de construção da vida que se perdeu? Não só o amor, mas o sentimento de gratidão, né? Que você está falando dos seus antepassados, avós, assim. Meus também vieram, meus pais vieram do Japão Do e. Japão. Meu pai nasceu nos Estados Unidos e minha mãe no Japão, né? E eles também vieram crianças aqui para o Brasil junto com os pais deles e fizeram tudo isso e tal. Mas a gratidão que eles tinham à pátria, à terra brasileira, por estar acolhendo esses imigrantes, fez toda a diferença. Então, mesmo sendo um trabalho árduo de ter que derrubar a mata, ter que cavar um poço e tal, eles faziam com o quê? Com alegria e com gratidão. Eles Sem estavam fazendo para a vida deles, para né? vida, Para isso. viver É onde mesmo. eles iam construir a família deles aqui. E o Brasil, essa terra brasileira, permitiu tudo isso. Então, esse sentimento de gratidão que os pioneiros tiveram é o que a gente tem que manter e sempre não esquecer desse sentimento nunca. É onde a gente percebe assim que o cansaço ele não vem do fazer, do trabalho árduo, né? Ele vem dessa falta desse olhar com gratidão, dessa Uhum. falta desse olhar com o trabalho, olhar para o trabalho como um ato de amor ao próximo, como Exato. um ato de Ato serviço. de servir o próximo, ato de beneficiar o próximo. Por exemplo, a gente faz trabalhos voluntários assim, tal, a gente passa um fim de semana trabalhando, organizando evento, carregando cadeira para lá e para cá, tudo tal. Chega no fim do evento, domingo, final da tarde, por exemplo, tal, o corpo tá cansado, mas a mente ela tá tão Quer comemorar, feliz. né? Exato, a É. gente sabe, vai lá, em vez de todo mundo ir para casa dormir, a gente vai comemorar. Vamos pro barzinho, tomar uma cervejinha que seja, tal, né? Uhum. Uhum. E pronto para semana de trabalho, não cansado para semana de trabalho. É o trabalho sem amor, doenças, vazio existencial, que a gente vê muito isso hoje, né? E, Que é essa diferença. exato, exato. E muitas pessoas assim, tipo, buscam aquele trabalho. Por exemplo, estavam desempregados. Ela busca desesperadamente por um emprego, né? A hora que encontra emprego, fica feliz, não fica? Deveria. Na hora fica. Uhum. Mas depois de uma semana, um mês de trabalho, já começa a reclamar que é Que tem que horário, levantar isso, aquilo, cedo, tá, 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 que o tá. É, chefe, que não sei o exato. quê. E esquece que você buscou esse trabalho. Tudo bem que Hum. pode não ter sido aquele trabalho maravilhoso que você esperava, tal, aquele salário que você esperava, mas é o que teve no momento, é o que está te Uhum. permitindo pagar uma parte das contas que seja tal. Então a gente tem que realmente sempre lembrar desse início e manifestar gratidão. Quando a gente trabalha com esse sentimento de gratidão, o cara te deu emprego, o cara te permitiu trabalhar aqui, tudo tal. Isso Então, reverbera, né? reverbera. Aí, com o tempo, o trabalho vai se tornando o quê? Prazeroso, agradável. Você muda o ambiente de trabalho. Se de repente era um ambiente carregado, chato, tal, se você, né, muda o teu pensamento, você É, muda é todo o uma ambiente. resistência, né? As pessoas resistem a trabalhar com amor. Exato, dá a Eu impressão observo de. muito isso, a pessoa Uhum, resistindo a uhum, trabalhar com amor. Ué, é, já que está trabalhando mesmo, já que estou ali, vou uhum. fazer com amor, vou fazer com gosto, Bem isso, não já é? que eu tô ali, né? Eu preciso Uhum. desse trabalho, eu preciso dessa remuneração. Isso. E muitas, eu trabalhei, né, com o trabalho da Mary Kay, Uhum. muitas meninas, eu observava que elas estavam trabalhando em alguns lugares que queriam fazer uma Aham. faculdade e tal, mas era esse trabalho que estava permitindo pagar a faculdade, estava permitindo fazer esse caminho. E Exato. muitas não tinham essa consciência. Uhum. Então, com muitas eu conversei, falei, é esse trabalho Oh, que bacana. que te permite fazer, realizar seu sonho. Então, não é o trabalho dos seus sonhos, mas é o que Aham. está te permitindo realizar o seu sonho, Exato. né? Como função para sempre, como algo que você vai desenvolver para o Aham. seu servir, né? Isso, isso. E muitas vezes isso aconteceu de eu conseguir despertar em algumas pessoas esse sentimento, né? Porque Uhum. o amor é Deus em ação através do trabalho.
Não é? Exato. Quando a gente Eu acho tão trabalha bonito com. isso. É linda essa frase, né? Que quando a gente trabalha com amor, a gente dedica a nossa vida. E isso é manifestar Deus na nossa vida, né? Então, onde tem amor, onde a gente manifesta a nossa vida, é a vida de Deus que está sendo manifestada. Por isso que não ocorrem falhas quando a gente trabalha com amor. Por isso que a gente não se machuca, por isso que a gente não se cansa, por isso que não ocorrem É, acidentes de trabalho. as pessoas também esquecem que tudo é energia, né? Que Exato. tudo é energia. Então, que a Exa gente forma esse campo eletromagnético, né? A gente pensa, a gente sente, a gente forma esse Uhum. campo de que vai dar certo ou não, né? Somos Exato. nós que somos os responsáveis. Exato, exato. Isso me remete, logo que eu formei a faculdade aqui de arquitetura na UEL, eu consegui uma bolsa de estudos e fui estudar lá no Japão, na cidade de Hiroshima. A bolsa era de Hiroshima, Hiroshima, é a terra dos meus avós paternos, né? que legal. Uhum. Então, eles viram a bomba? Não, não viram porque meu avô saiu muito jovem para trabalhar no Havaí. Foi onde meu pai Tá. nasceu, meus tios nasceram, né? Eles retornaram para Hiroshima por causa dos estudos. Aí, como ele já tinha acostumado a morar no exterior, ouviu falar que no Brasil estava uma terra bacana lá, tal, eles vieram para o Brasil. Então vieram antes da guerra para cá. Ah, que legal. Provavelmente, se meu pai tivesse continuado, se a família do meu pai tivesse continuado no Japão, com certeza meu pai teria sido convocado à guerra, porque ele estava com 20 anos, mais ou menos, nessa época da guerra, né? Ou seja, É, a probabilidade de você não probabilidade. existir É, era exato, grande. muito grande. Por isso agradeço demais ao Brasil, né, por ter acolhido a família. O Brasil é Então, maravilhoso. então, e aí fui lá estudar tudo, né? E era um estágio num escritório de arquitetura. Aí quando eu tava como estagiário, era aquela maravilha, né? Era tratado assim, né? Na palma da mão, e tal. Aí terminou o estágio e teve a proposta de contratação, de trabalhar como arquiteto lá no Japão mesmo. Isso é meio raro, tal, mas essa bolsa ela permitia esse tipo de acordo. E Uhum. então encerramos a bolsa de estudos. E fui contratado pelo escritório de arquitetura. Escritório pequeno, éramos em 7 pessoas lá, né? E foi assim, a hora que eu fui contratado como arquiteto, o primeiro trabalho era o quê? Limpeza do escritório 3 vezes por semana, atender telefone. Na época tinha fax e copiador, então enviar A gente é fax. desse tempo. Não Enviar pegamos fax, o tirar Telex. Você cópia. pegou o Telex? Telex não. O que é isso? Né? Isso. E durante um bom tempo eu tive que fazer isso, tal. E E você já sendo formado, formado, feito estágio, exato, exato. tudo. E tipo, meu Deus, que eu tô fazendo aqui? Mas todo mundo no Japão começa dessa forma. Não importa a tua idade, não importa a tua formação, né? Não importa, filho, de quem você é. Exato. E aí, a hora que eles veem que você é capaz de executar Essas esse tipo de trabalho funções, simples, básico ou até chato, aí sim eles de vão te forma passando amorosa, outros trabalhos já relativos à profissão. que Foi uma legal. grande lição. É, né? Aí a gente pensa, né? A maioria querendo começar Lá já como como gerente, gerente, como chefe, né? como chefe. É, Não dá para ser, né? não, Não dá para ser. O que não é constrói. assim. E isso constrói, inclusive, o caráter, né? Exato. Isso É aquele coloca. empresário Abílio Diniz, né? Que os filhos dele trabalhavam tudo como operários no chão de fábrica lá, tal. Até eles entenderem qual que é todo o processo para poderem Para poder virar. chegar Aham. lá. Porque ele começou Desse jeito. dessa forma, né? Uhum. É que a técnica constrói paredes e o amor constrói o significado. Uau, de onde você tirou essa frase, menina? Te mete. Então, isso se compara a. Hoje a gente tem uma tecnologia incrível para fabricação de objetos, peças assim, então. Impressora 3D, É, né, mas gente? você olha um objeto feito por uma impressora 3D ou uma fábrica que seja, ela não tem aquela alma, aquele amor, né? Que a gente vê numa obra feita à mão, A mão. artesanalmente, por um escultor, por um pintor que seja, né? Tudo bem, você põe no IA, ele até cria músicas, Cria. mas ela não tem aquela alma, né? Humana, aquele sentimento de amor. Nós gravamos um podcast aqui um dia Hum, com o nosso querido Flávio, hum. falando sobre inteligência artificial. Aham. E a gente chegou à conclusão, né, Flávio?
Que no fim das contas, o que é legal mesmo é o ser humano. O que vai Exato. diferenciar qualquer pessoa Uhum. vai ser humano. Isso, porque ser humano é o ser capaz de colocar amor. Uhum. Essa A que é a grande máquina diferença. pode ter várias habilidades, E pode criar, ajudar em muita coisa, exato, criar né? objetos perfeitos. Uhum. Mas e daí? E aí? O Uhum. acabamento disso, como é que tá isso? Aham. É o dever que se transforma em amor, né? Quando o Exato. dever se transforma em amor, a Isso. execução é muito mais leve, o dia, a semana, pode ser o dia que for, Uhum. fica mais gostoso trabalhar. Fica, exato. Tem uma parte que fala naquele livro que eu te falei já, né? Que fala justamente sobre isso. Mesmo que o teu trabalho hoje tenha que ser feito por obrigação, mesmo esse tipo de trabalho, quando você coloca amor nele, ele deixa de ser pesado, ele deixa de ser uma obrigação e se torna prazeroso. Eu penso assim, em relação a qualquer tipo de trabalho, o combinado não é caro, Exato. né? Se a pessoa que está executando aceitou trabalhar por esse valor, Exato. aceitou esta função, Uhum. tá tudo certo. Exato. Porque vai haver uma contrapartida, vai haver o trabalho, vai haver um O pagamento. pagamento. Uma vez que foi esse o combinado, Uhum. trabalhar com amor. E quando Isso. a gente trabalha por amor, independente de receber salário, Uhum. a gente está fazendo reverberar mesmo, a gente está fazendo essa energia de amor se manifestar, se espalhar, e é Isso. outra energia o local de trabalho. Exato. Porque o que a gente mais ouve hoje em dia é tipo quando a gente pede para fazer alguma coisa, mas não sou pago para isso. Uhum. Derrubou um copo? Não, tem que chamar a faxineira para limpar porque eu não sou pago para limpar, tal. Isso é um pensamento assim errado, na verdade. Tudo bem que as leis hoje do Brasil determinam o que é a função de um trabalho, de outro, tal. Mas acima da lei existe da lei física, existe Uhum. a lei do amor, Da né? lei que está escrito lá num artigo, né? Exato, exato. Numa Então, Constituição que seja. exato. Então, por mais que o seu trabalho seja chato e pouco remunerado agora, se você executa ele com amor, você vai executar com perfeição. E se você executa com perfeição, todo mundo vai perceber e vai te dar o quê? Novas opções de trabalho melhor remuneradas. Qual o papel, X, do Hum. trabalho para o crescimento espiritual? Meu Deus do céu, tem que trabalhar. Só que a gente imagina o trabalho como carteira assinada. Não é nada Uhum. disso. Dentro da tua casa existe muito trabalho para ser feito, né? Por mais que você tenha faxineira, empregada, jardineiro, para tudo tal, existem coisas na frente do nosso nariz que são trabalhos, mesmo Uhum. que não sejam remunerados. Então, quando a gente executa tudo isso com amor, né? Então, isso reverbera na nossa vida. Não só imaginar que trabalho tem que ser aquela coisa de horário marcado, bater cartão, receber salário no final do dia. Trabalho de uma dona de casa? Gente, trabalho Eu mais amo lindo fazer do as coisas da minha mundo. casa. Uhum, Eu adoro, assim, quando eu termino de limpar tudo, eu não tenho faxineiro, meu apartamento é pequeno, que eu uhum. termino tudo assim, que eu fico descalço, ai que delícia, casa cheirosa, assim, ai que tudo de bom que é aquilo, É, maravilhoso. isso lembra um pouco, sabe a preletora a Leonora Arantes, lá de Londrina? Uhum, Né, sim, uma o amiga, trovão. isso, uma amiga nossa, né? Eu sempre falo pra ela uma coisa que me marcou muito uma vez. Nós nos reunimos na casa dela, no apartamento dela, acho que uma turma de 10 amigos mais ou menos. Cada um levou uma bebida, um prato de comida lá, tal. A gente passou uma noite, uma tarde, uma noite super agradável. E é costume depois a gente arrumar tudo, lavar a louça e ir embora, né? Uhum. Aí a gente levou a louça pra cozinha lá e começou a lavar. Ela veio brava, falou: Deixa aí. Eu falei: Imagina, rapidinho, deixa que a gente lava. Não, deixa aí. Eu quero lavar amanhã, relembrando da tarde maravilhosa que eu passei com cada um de vocês. Eu achei aquilo tão E chega a bonito. emocionar. Chega a emocionar. Ela é maravilhosa, a Leonora é maravilhosa. Então, Nós marcamos um café aqui oh, em Rolândia daqui uns show, dias. show de Vamos bola. falar para você. Então, e a gente fala, né? Voltando à louça. É chato lavar louça?
é chato, mas ela deixa de ser chata quando você lembra que se tem louça para lavar, é porque teve comida para comer. Teve comida, teve com quem compartilhar, Exato. Então, né? essa visão muda completamente a nossa postura de vida. É o momento que o trabalho deixa de ser peso, né? E passa a ser Isso. uma forma de agradecer. Exato, exato. É O bem. que a Leonora fez aí foi isso. Uhum. Ela exerceu toda a gratidão, né? Isso. Nesse momento desse trabalho aqui. E Uhum. não tem. é, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz quando eu consigo perceber que Uhum. alguém ficou bem com o meu trabalho. Uhum. Então, essa é a maior recompensa. É o momento que não tem preço, que não dá para Isso. pôr preço, né? Isso. Tudo hoje é medido em dinheiro, em valor e tal, mas Uhum. algumas coisas têm preço e outras têm valor, né? Então Exato. é um momento que não tem, que a gente É, não consegue pôr valor é, naquilo. exato, igual na minha profissão, então, eu fico muito feliz quando eu vejo a família usando usufruindo daquela construção que a gente projetou e gostando. Puxa, olha que vista linda que a gente tem daqui, olha que ambiente agradável que ficou. X, vamos falar de trabalho, vamos abranger um pouquinho mais a grande vida. O que é a grande vida? Independente da religião, quando a gente fala grande vida, a gente pode estar se referindo a Deus, ao Criador, a Buda, não importa o nome, né? Que é dado. Que é dado. Existe uma grande força, uma grande energia que criou esse universo. E a gente é a manifestação dessa grande força, dessa grande vida aqui nessa vida. A gente veio aqui com essa missão de manifestar essa grande vida. E o trabalho é uma forma de a gente estar manifestando Deus, se você quiser usar essa palavra, ou Hum. a grande força na nossa vida, né? E quando a gente trabalha e quando a gente deixa essa vida se manifestar, a vida do universo ela se alegra com isso, tal, e todo o universo ele se move para que a nossa vida se torne cada vez mais feliz. E quando a gente manifesta essa grande vida, a gente começa a se exercitar no trabalho dessa forma. Então, toda a Uhum, forma de trabalhar, de liderar, muda. Quando uhum, uma das palestras suas que eu assisti, que eu nunca tinha pensado tão profundamente a respeito, quando a gente come qualquer coisa, aquilo que a gente come sabe o destino dentro de nós. ah, Gente, como Deus, né? en- É o termo que eu uso, uhum, foi perfeito. exato, A gente exato. não precisa dar endereço para o queijo que eu como ir para os ossos, para a laranja que eu Uh, como virar anticorpos, né, para eu não ter uhum, resfriado. aham, Inclusive, aí depois eu comecei, hoje eu presto muita atenção na natureza. É, os frutas cítricas. aham. É no outono. Por quê? Porque vai ter o No tempo inverno. frio, o Uhum, inverno, que a gente precisa, né, da fruta cítrica, vitamina C e aham, tal, para nos proteger dos resfriados e tal. E assim tem a manga em dezembro, que é aham. amarela, tem bastante vitamina A, que na nossa região nos protege Do do verão. sol, né, Uhum, do sol quente. Então, a nossa pele precisa de vitamina A. Gente, a grandeza disso, a beleza uhum. disso É, é extraordinário. exato. E essa beleza dessa vida que você fala tá na natureza, e tal, tá dentro de mim, tá dentro do Está dentro de próximo. todos nós. Exato. Então, Não está quando. menos em mim ou menos em qualquer outra Exato. pessoa. Exato. Então, quando eu trabalho pensando nessa vida do próximo, é o trabalho que manifesta realmente essa vida, o amor de É isso Deus. que reverbera mesmo, né? Que Uhum. forma igual jogar a pedrinha no lago, né? Vai Isso. fazendo aquelas ondas e Uhum. vai atingindo aqui, aqui. E por que Uhum. não começar em mim, né? Exatamente. Que Uhum. comece o amor em mim. Começa em mim e retorna em E mim. retorna. Uhum. E assim, quando a gente cuida das Uhum. outras pessoas, a gente está também, né, pensando nessa energia que vai e que volta, que é trocada. Quando eu Uhum. cuido do outro, eu estou também cuidando de Cuidando de mim. mim mesmo. Da mesma forma, se Uhum. eu não cuido ou se eu ofendo,
dentro dessa grande vida que nós estamos, Uhum, se eu ofendo o outro, eu ofendo a mim também, exatamente. porque é o que vai retornar. É, isso me lembra uma época que eu fazia remo lá no Lago Igapó, em Londrina. Olha esse X, gente, fazia remo. É, mó legal, mó gostoso. Aí teve um dia, né? Geralmente quando a gente tá remando lá, às vezes passa um jet ski, por exemplo, tal. Ele faz aquela onda lá, tal, e quase te tira do Uhum, rumo lá, tal, e fica um uhum. tempão até o lago se acalmar e você ainda fica sofrendo as Sentindo. Aham. consequências da passagem de uma outra pessoa lá, tal. Eu fiquei pensando, né? Legal isso. É assim que a nossa vida influencia a vida do próximo. As minhas atitudes influenciam a vida do É próximo. verdade. Mas aí teve um dia, era uma manhã, tava bem fria tal, né? E não tinha vento nenhum. Então o lago tava parecendo uma gelatina, assim, de tão lindo que tava, né? Nenhuma onda. Aí fui remando, remando, remando tal. E aquela natureza linda tal. Aí chega lá no final do Lago Igapó, perto da barragem, a gente faz o retorno e volta pro Yacht Club, onde tem aula de remo, né? Uhum. E quando eu fiz a volta, o lago tava o quê? Cheio de ondas. Aí quem que mexeu? Quem que criou essas ondas? Eu próprio. Você mesmo. Aí que eu percebi que não só as atitudes dos outros influenciam a minha vida, quase me tiram do rumo, mas as minhas atitudes, o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso, também retornam a mim. É, Aquilo foi uma grande, assim, um é a despertar famosa na hora. semente plantada, né? Semente plantada. Não tem como colher arroz e plantar milho. Uhum, bem isso. Não tem outra forma, né? Não existe felicidade individual. A Hum, felicidade está no coletivo, né? exato. Quando a gente sai desse estado de achar que eu faço bem só para mim e se eu faço mal é só para o outro, a gente Uhum. começa a pensar no coletivo, o que eu faço é para mim e é para o É outro para o outro também, também. seja o que for do bem e do ruim, Uhum. Muda né? completamente a nossa atitude perante a vida. A gente passa a ter mais cuidado, né? E isso Exato. tem que ser aprendido. Eu vejo que hoje Isso. na nossa sociedade tem tem que ser aprendido, porque não se está ensinando, não está vindo do berço, do sistema, sei lá o quê, É verdade. esse olhar com amor. Algumas Isso. pessoas estão despertando, eu percebo no meu trabalho, algumas pessoas estão despertando, mas muita gente ainda não tem essa autorresponsabilidade, essa Isso. consciência de que o que eu faço foi eu que fiz mesmo, o que me acontece foi eu que fiz mesmo, né? Uhum. Não é ninguém de fora que faz eu, de alguma forma, atrair essa situação. Aham. Exato. A gente, não sei se você assistiu uma entrevista com o Bernardinho, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei. Eu já vi alguma coisa É, dele, não sei se ele, é essa. ele estava falando sobre a geração Nutella. Uhum. Depois dá uma procurada, é bem legal, porque ele fala assim, a gente reclama muito dessa geração atual, tal, né? E ele relembrando como é que foi a infância dele, como é que foi o início dele no vôlei e tal, né? E que ele levava muita bronca, ele voltava para casa muito chateado, chorando, às vezes não era convocado, tal. E o pai, quando ele chegava em casa chorando, o pai dele falava para ele o quê? Vai lá, continua treinando mais e mostra Melhor. melhor o que Aham. você é. Não foi convocada porque não estava bom o Exato, suficiente. exato. Aí ele falou: o que que as crianças de hoje fazem? O que que os pais de hoje fazem quando a criança volta? O pai vai lá e briga com o técnico, Aham. né? Só que ele falou uma coisa muito interessante. Quem educou essas crianças Essa no geração. geração Nutella? Uhum. Fomos nós. É. Por quê? Porque a gente buscou o quê? A excelência técnica, o crescimento material, o sucesso financeiro. Sem a busca da recompensa muito rápida, né? Aham. Eu estou lendo um livro bem legal que fala da resistência. E resistência em educar filho. Ah, que livro é esse? Resistência em levantar cedo e ir para academia. Então, tudo que transforma o nosso dia mais confortávelzinho. Só que isso tem um preço muito alto. Então, não fazer o que tem que fazer na hora que tem que fazer, Uhum. a gente paga caro por isso. Ah, A tá. gente paga caro por isso. Não educar o filho, não ficar ali insistindo para que ele coma uma comida saudável, falar não,
para algo que não é Hum, tão saudável. Então, isso tudo faz parte de trabalho também. sim, Tudo faz parte de manifestar Deus, de fazer o que tem que ser feito, exato. né? Então, essa geração que a gente tem aí, os pais não estão tendo trabalho para educar, não. Uhum. Porque educar dá trabalho. A gente tá meio terceirizando Aham. essa educação para as escolas, né? Isso, terceiriza para a Uhum, escola, para. uhum, Enfim, eu fico triste quando eu vejo certas coisas. mas, E assim, muitas doenças estão acontecendo uhum, por conta disso também. As pessoas é, estão adoecendo uhum, por não usarem esse amor. E outra coisa que eu falo, trabalhar dá trabalho mesmo. com Trabalhar dá certeza, trabalho, né? sim, Transpirar, levantar cedo, uhum, renunciar a algumas coisas dá trabalho. Mas o que isso, se colhe disso é uhum, muito bom. é, E não dá para querer imediatamente. A recompensa não dá para ser imediata. Vai uhum, levar um tempo. é. Esse renunciar é uma palavra muito importante. Por exemplo, você está falando de educação de filhos. Quantos pais renunciam da vida deles pela educação dos filhos? Quanto de tempo da nossa vida a gente renuncia, que poderia estar fazendo outras coisas, por um trabalho, ou por um trabalho voluntário que seja? Uhum. Mas quando a gente renuncia a isso, só que por amor ao próximo, à vida do próximo, A vida do filho, a a vida de vida do filho. pais, muitas vezes, né? Exato, Você exato. fica com a sua mãe, cuida da sua mãe. Isso, a gente renuncia a muitas coisas, Uhum. tal. Mas quando a gente Isso é renuncia, amor. quando a gente renuncia com amor, é diferente de renunciar por obrigação. Nunca você vai chegar na tua filha, teu filho, e falar, eu renunciei minha juventude por você. Tal. Por quê? Porque foi por amor e tudo vale a pena Uhum. depois. E o trabalho é a mesma coisa, né? Trabalhar é divertido. É divertido. E Trabalhar é isso que divertido. a gente tem que chegar nesse É, ponto. eu me divirto trabalhando. Uhum, Eu me nego a não me divertir trabalhando. Eu exatamente. não estou disponível para trabalho chato. Uhum. Não, eu me divirto. Se eu me divertir, tá ótimo. Se não, bom, o nosso começo da nossa gravação aqui, né, dava-se a impressão que era só palhaçada, né? No fim deu tudo certo, né, Flávio? Tá dando tudo certo. Eu espero. Porque não tem trabalho pequeno, né? Não existe trabalho Não, pequeno. Quando não ele é feito com existe. amor, todo trabalho é bom, todo Exato. trabalho é grande. É, todo Trabalho de um trabalho. jardineiro, pensa, o Hum, cara chega, tá é. aquela quiçaça. A hora que ele Uhum, sai, tá tudo bonitinho, tudo limpinho. Que uhum. coisa mais bonita que isso? Exato. Infelizmente, hoje a gente vai muito pelo trabalho, pela remuneração ou pelo status que esse trabalho Que dá, é né? A gente, de repente, vê concursos públicos aí para cargos altos, tal, milhares de candidatos. Será que essas milhares de pessoas têm a missão de executarem esse trabalho? é. Mesmo hoje no vestibular ainda, o curso de medicina é o mais concorrido, né? Será que todas essas milhares de pessoas que estão candidatas, elas têm O dom o da dom cura. de trabalhar com medicina? Hum. E então, e você falou, né, sobre qualquer trabalho, simples que seja, é importante. Eu sempre falo sobre uma greve que teve dos coletores de lixo na cidade do Rio de Janeiro. Eu não lembro em que ano que foi, tal. Em uma Sim. semana de greve, a cidade estava emporcalhada, correndo um risco de uma grande epidemia de doenças. Por quê? Aquele Que o lixo lixo não foi acumulado recolhido. na cidade lá, tal, juntando insetos, ratos, que sejam, tal, a cidade correu um grande risco. Aí a gente vê a importância do trabalho de um Exatamente. simples coletor de lixo. O quanto a gente tem que agradecer por todos os dias a gente produzir lixo e alguém E tá alguém vir buscar e dando um levar fim para longe de correto, nós. exato, dando um fim correto para ele. Sim. E a gente fala que imagina que se meu filho vai ser um coletor de lixo, Uhum. vai ser um varredor de rua, Sim. né? Todo Não trabalho é tem. digno e é É. necessário. E aí, quando se coloca amor nesse caminho, fica muito mais leve, muito mais gostoso. Quando serve a vida, É, é outra, é outra dinâmica. e voltando aos coletores, né? A gente sempre vê, eles trabalham com essa alegria.
Trabalham, Nossa, correndo para lá e para correndo, cá. dando O que passa lá em risada. casa, o que passa na frente de casa, às vezes tem rádio. Eles Aham. colocam, sei lá, uma caixinha e o povo vai Estão dançando, né? Uhum. então se divertindo, Então, e você imagina, eu trabalhando naquilo, aquele negócio fedido, com aquele trabalho pesado e tal, né? correndo risco muitas Correndo vezes, né? riscos, né? Uhum. Mas, Eu faço a separação do lixo, mas uhum. muita gente também não faz. Então, fazer, né? Já que Uhum. estamos nisso, fazer a separação, dar o destino É o correto, mínimo, né? né? O mínimo que a gente pode fazer. E sobre trabalhar, né? Você falou anteriormente sobre trabalhar o dom. Eu trabalho bastante com o Enneagrama, e o Enneagrama ele vê as habilidades naturais Legal. da pessoa, né? Aquilo que é nato dele, que daí num trabalho que ele Uhum. vai executar, se ele executa suas habilidades naturais, né, com aquilo que ele já tem dentro dele, não precisa desenvolver, também fica muito mais fácil, né? Porque Uhum. uma pessoa que às vezes é mais expansiva, já pensou você trabalhando como contador, fazendo planilhinha lá? Meu Deus do Não céu. rola, De né? jeito Já nenhum. pensou eu fazendo coisas do jeito que eu gosto de falar? O povo já ia mandar eu calar a boca cedo. Então não dá. Eu gosto de me comunicar, né? Uhum. Eu gosto de falar, eu gosto de estar com pessoas. Eu Exato. não sou do ambiente fechado, mas Uhum. tem gente que não gosta tanto de falar E- e essa habilidade é natural Isso. para ela, então ela vai executar aquilo com esmero Com porque é esmero, natural porque é dela. natural. Exato. Então, trabalhando é isso. Eu sei aquilo que é natural em mim, qual que é meu dom natural. Uhum. E eu trabalho, desenvolvo isso com amor. Queria que todas as pessoas tivessem esse conhecimento. Esse é o meu desejo, de verdade. Que todas as pessoas despertem para isso. Exato. Você até comentou um pouco lá atrás que você ficava triste com a forma como a sociedade atual está educando as pessoas e tal, É. mas não tem que ficar triste não, porque Não, X. apesar de todo essa busca material, financeira, sucesso profissional e tal, tem muitas pessoas trabalhando com o lado espiritual, né? Tem Uhum. muitos grupos, muitas religiões, É, muitas filosofias. eu esqueço às vezes que eu Hum, já tive 30 anos. E quando eu tinha 30, hum. eu talvez estava nisso. É porque hoje eu tenho 60, né? Hoje a minha forma de ver, a minha experiência de vida é completamente diferente. Mas eu acho que eu era mais ou menos igual a essas pessoas que eu observo. Então, estou pedindo perdão aqui, me desculpem. Me desculpem, pessoas. Eu já fui assim, né? Todos Então, nós. todos nós já fomos, a gente já teve menos experiência. Então, o Hum. tempo passando, a gente vai despertando para isso daí, né? Para essas coisas que tem um pouquinho mais, são um pouquinho mais profundas. A gente já soube como que é trabalhar, a gente já fez um monte de coisa, Já. continuamos trabalhando, Uhum. né? Muito, mas a gente vê com outros olhos, né? Exatamente. A gente vê com outros olhos, ou talvez com o coração, um pouquinho mais com o coração, né? X, foi muito bom estar com você, brincar com você. Nos Adorei também. divertimos, nos divertimos muito aqui. E eu quero que você deixe uma mensagem para quem está aí cansado do trabalho, para quem está desanimado, como passar a trabalhar a partir de agora. Primeiro, né? Se você tá desanimado, cansado, como você mesma falou, né? De repente você não tá num trabalho adequado a você, né? Então, não se apegue ao emprego atual dessa forma, só porque ele te paga as contas e tal. Mas, enquanto você tá nele, trabalhe com gratidão e amor, mas sempre buscando algo mais adequado a você. Aí você vai encontrar realmente a alegria de trabalhar, Buscar né? autoconhecimento, né? Isso. E se não, você não tem essa opção, então se joga nesse trabalho. Uhum. Se essa é a tua vida, se de repente é uma herança familiar que você tem lá, tal, que você tem que cumprir, tal, mesmo assim, faça com amor. Aí você vai deixar de se sentir tão cansado, tão desanimado em relação a tudo isso, né? Então, tem opções na nossa vida. A gente tem opções de Tem querer fazer mudanças fora do ambiente onde a gente está, ou mesmo dentro de onde a gente está. amor ao próximo. Jesus já pediu isso bastante, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Exatamente. Ele já falou muito isso. Para a gente não julgar também, né? Não Ele pediu julgar. muito. Ele Uhum. pediu muito. Então,
Que esse episódio nos ajude a lembrar do amor de Deus por nós e que a gente manifeste ele em todas as nossas tarefas, das mais simples às mais tecnológicas, em tudo que a gente for fazer no nosso dia a dia. X, muito obrigada, muito, muito, muito obrigada por vir compartilhar. Divulga o ciclo É que verdade. você vai palestrar, vai começar em março, é isso? A gente coloca a data Isso, aqui vamos colocar as depois. datas certinho. Mas Isso. fale o Sim, que é o ciclo de tá. estudos da prosperidade, é isso, né? Isso, na Seichoné nós temos vários grupos lá de estudos para jovens, para juvenis, para crianças, para educadores, para senhores, senhoras ou até para empresários e empreendedores. Tem um curso chamado Ciclo de Estudos da Prosperidade. São 5 encontros ao ano, 3 finais de semana, sábado, domingo e um sábado. Durante todo o ano a gente coloca as informações aqui e tal. Isso, que É é um aprender a trabalhar dessa forma, né? Isso, onde a gente vai entender sobre, primeiro, a nossa essência como vida de Deus, como manifestação de Deus, e como aplicar isso no nosso cotidiano, principalmente dentro do nosso trabalho, da nossa empresa. É um estudo bem bacana, vem para Eu já eleitores, fiz, é muito orientadores bom, que vêm de São é Paulo, muito de bom. outras cidades lá, tal, né? E que a gente realmente estuda, aprofunda e pratica isso tudo. Eu já fiz esse ciclo, é sensacional. Eu aprendi, foi lá que na tua palestra que você falou aquilo até hoje, eu me lembro, quando a gente come alguma coisa, a vida de Deus, nossa, aquilo até hoje, maravilhoso. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, você compartilha com as pessoas que você vê que está desanimada e precisa trabalhar de uma forma um pouco mais leve, querem trabalhar de uma forma mais leve. Compartilha esse conteúdo, se inscreva aqui no canal, tá? E até o próximo episódio. Muito obrigada.